Se você quer escrever um livro, o primeiro passo é tirar a sua ideia do papel, certo? Mas como fazer isso? Oi, eu sou a Sabrina, eu estou publicando o meu primeiro livro e eu vou contar um pouquinho pra vocês hoje umas dicas aí sobre como tirar as suas ideias do papel. Todo o processo de escrita, ele se inicia com uma ideia. Então, a gente tem às vezes a ideia de um personagem, ou a ideia de uma história, ou a ideia de um universo mágico. E a gente talvez não saiba muito bem como desenvolver essa ideia para chegar até onde a gente quer, que é na publicação de um livro. Bom, no começo eu também não tinha ideia de como fazer essas coisas e desenvolver tudo isso, mas hoje, depois de um tempinho, eu já sei e eu vou compartilhar com vocês aí algumas dicas, algumas ideias de como colocar essas ideias aí para funcionar, entendeu? Para desenvolver e se transformar na sua história. Vamos começar então do princípio. Da onde vêm as ideias? Você pode tirar suas ideias de absolutamente todas as coisas que você puder imaginar. Seja o clássico, que são música, filmes, séries, livros, animes, mangás e sonhos, e assim, uma infinidade de coisas. Só isso já dá muitas ideias. Só que é claro que você pode ter ideias absurdas vindas do completo nada, também acontece. Ou às vezes você olha uma planta diferente ali na sua frente e você começa a imaginar todo um mundo em que essa planta faça um sentido pra você, que é diferente do que faz no nosso, entendeu? E aí você tem a famigerada ideia. Ótimo, você teve uma ideia, que bom, agora anota. Não, é sério, você precisa anotar. No momento em que você teve a ideia, você precisa colocar num papelzinho, num bloco de notas, seja virtual, não seja, anote. Você precisa anotar essa ideia, porque, acredite em mim, você vai esquecer se você não anotar. Servindo de exemplo para vocês, eu tive muitas ideias pro meu livro, que já está escrito, que eu pensava e falava, depois eu vejo isso aí, e aí eu esquecia. Hoje em dia eu só sei que eu tive elas. Quais eram? Então, assim, você se inspirou, você teve uma ideia, surgiu um personagem que você quer muito desenvolver na sua mente? Anote. Anote tudo o que você puder sobre ele. Tudo o que você já tiver imaginado. Você tá num transporte público, você tá no meio da rua, você tá numa palestra, você tá prestes a dormir, não importa. Anota. Confia. Você tem que anotar. Eu costumo anotar as minhas ideias no bloco de notas do próprio celular, mas você pode fazer isso de diversas outras maneiras. Você pode anotar à mão, você pode anotar num guardanapo, você pode anotar na sua mão, você pode anotar no que der para anotar na hora que você teve a ideia. O importante é registrar. Ok, você tem uma ideia agora. Vamos pensar nela de uma forma geral. Ela é o quê? Ela é um personagem apenas? Ou ela é um universo mágico? O que pode ter nesse universo mágico para você escrever sobre ele? Quais conflitos podem ter? O seu personagem, ele vai ter um melhor amigo, ele vai ter um romance, ele vai ter um inimigo. Que pessoas podem cercar o personagem que você quer criar? Que conflitos podem cercar a história do seu personagem? É preciso já ir pensando assim como você vai construir o quebra-cabeça da sua história. Então, se inspire muito em coisas que você já conhece e vá criando na sua mente um tipo de teia que vai ligando tudo à ideia que você teve. Então, às vezes, você teve a ideia da história em si mesmo, já uma história com tais personagens e tudo mais, e aí você vai só pensar em como essa história vai se desenvolver até chegar ao final dela. E você não precisa pensar em detalhes agora, a gente tá falando de tipo, esse é o começo, o meio vai ser mais ou menos assim e o fim é esse. Só. Quando a sua ideia é mais específica, tipo um personagem específico, uma ambientação específica, aí você vai fazer essa teia um pouco maior. Você vai já pensar em quais personagens vai poder estar ali, entendeu? Os conflitos que vão cercar esse universo ou esse personagem. E aí você vai pensando e crescendo essa ideia para se desenvolver na sua cabecinha. Novamente, essa é uma visão geral da coisa. Então, os detalhes você vai ver só lá depois, quando você estiver planejando a sua história. Aqui, a gente só precisa saber a estrutura, o esqueleto do começo, meio, fim.
Apenas isso. No começo, meu personagem, ele vai sair numa aventura. No meio dela, ele vai descobrir que, sei lá, o melhor amigo dele era o vilão o tempo todo. E no final da história, ele vai enfrentar o ex-melhor amigo, que agora é o vilão. Por exemplo. Aí você pensou nisso, você desenvolveu essa teia de ideias, você deu essa alargada aí na sua premissa. Então você vai anotar. Anota para você não esquecer nenhum detalhe da sua história e para te ajudar ali na frente, quando você for planejar o negócio todo, mesmo que você não seja um escritor arquiteto. Escritores jardineiros também precisam ter só esses pontinhos definidos aí para seguir com a história. Mas precisam assim também, né? Se você quiser. O processo é uma coisa muito pessoal. Então, se você quiser, como escritor jardineiro, ter esses pontos anotados, é bom. Vai facilitar muito pra você. Mas, se você não quiser também, assim, você que sabe. Porque, assim, pra maioria das pessoas ter essas ideias anotadas é o que vai ajudar, de fato. Mas pode ser que você não precise de nada disso e que, na verdade, vai te atrapalhar ou te engessar. Então, assim, se esse for o seu caso, anote o que você não quer esquecer pra sua história, que você quer adicionar lá. E pronto também. Não precisa planejar, não precisa. Se você não quiser, se não fizer sentido para o seu processo de escrita, você não precisa fazer absolutamente nada do que eu tô falando. O que eu falo aqui, só pra deixar bem claro, são umas diquinhas para o seu processo ser construído, mas ele é seu, então é você que vai construir ele. Voltando um pouquinho nas dicas, então, se puder e se quiser, se fizer sentido para você, anote a sua teia de ideias. Então, você tinha a sua premissa. Meu personagem é um guerreiro. Era só isso que você tinha. Aí você pensou na sua ideia, você desenvolveu a sua ideia e agora ela tá muito maior. Anota esses pontos que você pensou. Ele é um guerreiro de um mundo cyberpunk. Ele é um guerreiro de um mundo cyberpunk que tem um governo autoritário. E nesse governo as pessoas não têm liberdade nenhuma para serem elas mesmas ou coisas do tipo. Enfim, você vai anotando aí esses pontinhos para te ajudar no próximo passo, né? Na próxima dica, que é o planejamento. Então, assim, você tá vendo que você meio que já tá tirando a sua ideia da sua cabeça, ela já tá se transformando em algo mais. E para meio que concretizar isso, se você for o tipo de pessoa que precisa de um planejamento, essa é a hora de colocar tudo realmente no papel. E há diversas formas de fazer isso, literalmente diversas formas. Enquanto eu escrevia, eu tentei umas 4, 5, 6 diferentes e fui ali me encontrando nas melhores, nas que deram mais certo pra mim. E vou compartilhar um pouquinho com vocês algumas das maneiras que eu conheço. Você pode, primeiramente, usar uma estrutura de narrativa para desenvolver a sua história. O que é uma estrutura de narrativa? Então, jornada do herói. Já ouviram falar nisso? Que tem toda um passo a passo para o herói chegar lá na recompensa dele? Isso é uma estrutura narrativa. A estrutura narrativa também de 3 atos é uma estrutura narrativa, né? O nome já... Enfim, você entendeu. A jornada do herói e a estrutura de 3 atos são as mais conhecidas, só que existem muitas outras. Eu encontrei um site que tem, assim, diversas formas de você estruturar a sua história, e eu vou deixar aqui no link da descrição pra vocês verem. Se eu não me engano, o nome é Story Planner. E, assim, me ajudou muito nos meus planejamentos, então vale super a pena dar uma olhada, porque, assim, tem muitas formas diferentes de você estruturar uma história. E eu não fazia ideia que existiam metade delas. Então, assim, dá uma olhadinha, porque às vezes as mais comuns não se encaixam tanto no que você quer passar, no que você quer escrever. Mas existem outras que podem ser exatamente o que você está procurando para conseguir desenvolver a sua história. Enfim, nessa etapa de planejamento, você também vai já se preparar para escrever. Então, se você acha que faz sentido para você, novamente, você já vai fazer a escaleta da sua história, que é planejar capítulo por capítulo. Não precisa ser uma coisa muito detalhada, tá? É tipo só as principais ações que vão ter ali no capítulo para você poder desenvolver a história e tudo mais. E uma parte importantíssima é a ficha de personagens.
A ficha de personagens, ela é feita para você desenvolver a personalidade do seu protagonista, dos seus aliados, dos seus coadjuvantes, de todo mundo que vai estar ali na sua história. É claro que algumas fichas vão ser maiores que as outras. Por exemplo, você não precisa desenvolver tão bem um coadjuvante que talvez apareça só em um capítulo, mas você precisa desenvolver o seu protagonista. E aqui, novamente, a gente tem diversas formas de fazer uma ficha. Então, você pode fazer fichas menores e só contextualizar a história do seu personagem, ou você pode fazer uma ficha gigantesca com detalhe por detalhe da personalidade do querido. É o meu caso, mas é porque eu sou um pouquinho só, assim, meticulosa. Uma coisa que me ajudou muito a entender os meus personagens, além de criar uma ficha grandona pra eles, foi fazer aqueles testes de personalidade, sabe? Como se eu fosse meu personagem, pensando como ele. Então, dessa forma, eu meio que construí essa personalidade de um jeitinho mais aprofundado, sabe? Tipo, eu realmente conheço o meu personagem e eu sei o que ele faria em cada situação. E ter esse conhecimento é muito importante para sua história ter coerência, para o seu personagem ter coerência e não agir de forma que não condiza com a personalidade que você mostrou dele no começo do livro. Então, pensar em coisas como: ele seria que semideus? Que casa de Hogwarts? Que arquétipo ele é? Isso ajuda bastante, porque vai te dando mais detalhes e mais complexidade pro seu personagem. E é bastante interessante de fazer, na verdade. É bem divertido você fazer esses testes pensando como seu personagem. Além disso, nessa etapa, você também pode construir o seu universo, se você estiver fazendo um novo universo. Ou você pode só estudar muito sobre a ambientação do seu livro. Por exemplo, você quer escrever um livro que se passa na Itália, no Império Romano. Então você vai ter que dar uma baita estudada para entender tudo daquela época, tipo política e a sociedade, e assim, muito bom estudar bastante sobre. Qualquer que seja a ambientação, é, assim, fundamental ter essa pesquisa para você não fazer uma história que seja pouco realística, sabe? Às vezes a gente tá, sei lá, vendo histórias que se passam em uma cidade dos Estados Unidos e tem coisas que, obviamente, não teriam em uma cidade dos Estados Unidos, tipo, sei lá, Guaraná Jesus. Então, essa pesquisa é muito importante. Isso, claro, se você for, usar uma ambientação que já existe. Se não, aí, amigos, um pouquinho mais embaixo o assunto aqui. Construir um universo do zero é um pouquinho mais complicado, mas também é muito legal. Eu fiz isso e essa construção, ela passa por várias etapas que eu não vou abordar neste vídeo, mas quem sabe num próximo. O que eu posso dizer, assim, de uma maneira geral sobre construção de mundos é que esse mundo, ele precisa ser verídico. Ele precisa parecer algo que realmente existiria. Mesmo se tiver umas magia muito louca aí que a gente não vê por aqui. O importante é ele ter essa coesão e essa coerência que faz ele ser realístico. Então, ele precisa ter um governo muito específico e bem detalhado, uma sociedade, como ela funciona, e qualquer religião, se tiver, e como funciona o comércio. É umas coisas assim, você vai ter que se aprofundar nos negócios, mas vai valer a pena no final. Às vezes, você vai ter que criar coisas que você nunca vai chegar a abordar na sua história, mas ter isso em mente e saber que existe vai te ajudar na hora de escrever. Então, sobre construção de mundos, é algo detalhado. Então, vai levar um tempinho, mas dá pra fazer, é tranquilo. Enfim, depois que você tem tudo planejadinho, bem bonitinho, ou não, depende também do seu processo, é o momento de se preparar. Eu coloco essa etapa na minha jornada porque eu não consigo só partir do planejamento já para a escrita. Eu preciso de uma etapinha ali no meio para me impulsionar.
Então, essa etapa de preparação é basicamente a parte em que você vai se conectar com a sua história. Então, você vai criar uma playlist para ela, você vai criar pastas no Pinterest com imagens que te remetam à sua história, você vai criar mood boards, você vai, sei lá, criar um mapa se você criou o seu mundo. Você vai fazer toda essa construção visual e mais palpável da sua história para você se conectar com ela. E quando essa conexão tiver sido feita, você começa a escrever. Lembrando sempre, deixando muito claro, porque é muito importante, o seu primeiro rascunho é um rascunho. Não vai sair perfeito de primeira e tá tudo bem, porque não é pra sair mesmo. O negócio não vai sair assim, pá, perfeito. Nasceu lindo, maravilhoso. Não é assim que acontece. Então, tenta se desprender um pouco do perfeccionismo aí na hora de fazer o seu primeiro rascunho e só escreve. Não, atenção. Não fique revisando o que você acabou de escrever. Não faça isso. Deixa pra revisar depois que você já tiver escrito todo o primeiro rascunho. Porque senão você vai ficar voltando e revisando e refazendo e nunca vai terminar. Então, foque no agora. Deixa pra revisar no amanhã. Agora, uma dica bônus, tá? Que ela é muito importante pra quando você ainda estiver ali no processinho de tirar a sua ideia da sua cabeça e colocar no papel. Busque conhecimento. Se você tiver a oportunidade de comprar alguns cursos de escrita, compre esses cursos e faça esses cursos enquanto você estiver ali no processo de planejamento ou de ainda pensar na sua ideia. Isso vai te ajudar bastante porque escrever é todo, sabe, tem todo um negócio, um processo, um procedimento ali que é uma parte muito profissional da coisa. Então, tipo assim, escrever é uma profissão. É profissional e a gente precisa aprender a respeito. Então, se você tiver a oportunidade de fazer cursos, faça. Se não tiver, YouTube. Assim, eu tenho absoluta certeza que existe diversos conteúdos sobre que vão te ajudar muito a enriquecer a sua escrita. Eu, inclusive, quero criar conteúdos desse tipo também aqui no YouTube para ajudar e porque eu gostaria de ter visto mais conteúdos como esse enquanto eu tava escrevendo. Então, às vezes o curso ele é muito caro e realmente tem uns cursos que são muito caros. Então, busca aqui no YouTube que eu tenho certeza que vai ter muita gente capacitada compartilhando os conhecimentos com a gente. Você também pode ler livros sobre escrita criativa, construção de narrativa. Existem alguns livros bem recomendados nessa área, então busque por isso, busque por conhecimento e enriqueça a sua escrita da maneira que você puder. Enfim, essas foram as minhas dicas de como tirar a sua ideia da sua cabecinha. E é um pouco do que funcionou pra mim, mas também um pouco do que eu sei que funciona pras outras pessoas. Então, talvez nem tudo aqui funcione pra você, talvez o seu processo seja diferente, mas, assim, no que eu puder ajudar, eu fico contente de ajudar. Se vocês quiserem algumas recomendações de cursos, é só me contar aqui nos comentários. E não se esquece, por favor, de curtir esse vídeo e se inscrever no canal pra acompanhar os próximos que estão vindo por aí.